para falar sobre a produção de livros da Universidade Estadual da Paraíba, passamos a palavra para o diretor da EduEPB, professor Dr. Luciano Nascimento. Na qualidade de diretor da EduEPB, da editora da Universidade Estadual da Paraíba, as expressões acerca de duas obras de formulação, de organização, de criação, de invenção do professor Flávio Romero. Uma delas, publicada pela EduEPB, Diálogos Silenciosos, e a outra pela editora Juruá, ou Juruá Editora, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, Empregadas Domésticas. Bom, a editora da Universidade Estadual da Paraíba, portanto, cumpre uma das suas funções com a ideia da publicação do livro, e aqui, na interpretação e na tradução do livro, não apenas como um objeto de leitura, mas do livro, fundamentalmente, como a memória do saber, do conhecimento, da cultura e da ciência inventadas no mundo ocidental. Portanto, o livro, seja ele físico ou digital, e aqui abro um parênteses para algumas expressões, aqueles que diziam que o livro digital acabaria com o livro físico, com o livro impresso, e o livro digital inventado nos Estados Unidos da América do Norte no ano de 1971, e portanto nós já estamos em 2019, portanto comemorando aí quase meio século de livro digital, não pôs fim às publicações impressas, pelo contrário. Os dados que nós temos, inclusive, recentemente lançado pela Câmara Brasileira do Livro no Brasil, e no último mês de outubro, na mais antiga e maior feira de livros do mundo, que é a Feira de Frankfurt, na Alemanha, os dados são que apenas o livro digital tem apenas 1,9% de mercado no Brasil, e todo o restante é do livro físico ainda. Então nós ainda vivemos o paradigma da leitura física, da leitura impressa no Brasil. E assim fecha o parêntese. A EduEPB cumpre, portanto, como dizia eu, uma das suas funções, a ideia da publicação de uma produção do seu quadro docente, e aqui no caso específico o professor Flávio Romero, com a ideia de traduzir e de levar a todos, dentro das mais longínquas fronteiras, a ideia do saber, do conhecimento, da cultura e da ciência. Essas duas obras de Flávio Romero, que ele próprio irá traduzir pelas suas palavras, mas aqui eu adianto apenas a minha interpretação. A primeira delas, Diálogos Silenciosos, na tradução de uma obra que o professor Flávio Romero utiliza 3 palavras nucleares para traduzir a sua obra, que seria a ideia dialógica, a ideia ideológica e a ideia reflexiva. Uma obra de estrutura dialógica, ou seja, de comunicação, comunicativa, linguagem. Uma obra de uma função que podemos chamar a função para além do diálogo, e sim a ideia cognitiva de traduzir algumas palavras, e finalmente pela palavra ideologia, e finalmente a palavra reflexão ou reflexiva, no ato de construir uma cognitividade voltada para uma análise do sentido, do significado de expressões como a paixão, o amor, a política, a existência humana, a natureza, etc. Portanto, essa é a obra do professor Flávio Romero, na minha interpretação. A segunda obra, pelas letras e as páginas da Juruá Editora de Curitiba, um tema caro para a cultura brasileira, pela expressão empregadas domésticas, fundamentalmente pelos dados publicados pelo IBGE cerca de 3 semanas atrás, por exemplo, quando mostra que na Paraíba, você, num estado de mais ou menos 4,5 milhões de pessoas, você tem 880 mil pessoas no mundo do mercado na condição da clandestinidade, o que é algo inacreditável. Você teria, segundo o IBGE, no estado da Paraíba, aproximadamente 360 mil pessoas que podem ser nominadas de empreendedores. Empreendedores aqui, que o IBGE se refere, é aqueles que vendem coxinha, vendem um cachorro-quente, vendem um pastel, eles seriam empreendedores ou microempreendedores no estado da Paraíba. E tem 360 mil pessoas nessa condição nesse estado. A segunda delas é de que temos mais 400 e poucas mil pessoas sem carteira assinada nesse estado. E o dado mais cruel, depois de 500 anos de história neste país. Segundo o IBGE, nós temos na Paraíba 89 mil empregadas domésticas na condição de clandestinidade, sem sua carteira assinada, portanto, sem nenhum direito trabalhista que lhe assegure a dignidade humana. Então, podemos
imaginar o drama das condições dessas mulheres negras, pobres, periféricas, que muitas vezes são responsáveis pela guarda, pela curadela, pela educação dos filhos de muitas famílias neste estado. E o tema é caríssimo pela condição humana que a cultura deste país, de 350 anos de escravidão, coloca estas mulheres. Muitas vezes sem as fronteiras necessárias da ideia profissional e do reconhecimento pela força de trabalho que podem traduzir e que sempre traduzem. Portanto, o tema da empregada doméstica ou das empregadas domésticas, que felizmente foi esse o título utilizado pelo professor Flávio Romero e não outro colocado por alguns sociólogos substituindo a expressão empregadas domésticas por secretárias do lar, construindo uma semântica vazia, romantizando e construindo uma semântica vazia no sentido de ressignificar a posição dessas mulheres no quadro cultural dessa terra tupiniquim em 500 anos. Portanto, podemos notar a relevância das duas obras, da linha e da letra e da pena do professor Flávio Romero. E essas são as minhas palavras. Obrigado pelas palavras, professor Luciano. Passaremos agora a condição de fala para o professor Dr. Antônio Guedes Rangel Júnior, reitor da UEPB, que irá apresentar o livro Trabalhadoras Domésticas, da Invisibilidade à Exclusão Social, à Conquista de Direitos. Vou tentar ser o menos formal possível e agradecer pelo convite e agradecer agora publicamente, porque quando ele que eu digo é Flávio Romero, me convidou para fazer a apresentação do livro, e eu disse assim para ele: tu vai me obrigar a ler esse livro essa semana, porque eu não tinha plano de forma alguma. E para completar, eu fui para Brasília há 3 dias e perdi literalmente um dia entre aeroporto, avião, carro, táxi, rodando, e não tinha levado o livro para ler. Seria fantástico, teria ocupado o tempo muito bem fazendo isso lá. Tinha levado, diferentemente daquilo que foi discutido, tinha levado o leitor digital de livro, portanto, mas o livro não estava ainda no formato digital, pelo menos que eu saiba da Juruá. Eu procurei, tinha um aplicativo que tinha que pagar, e eu disse: não, agora não, porque eu já estou com o livro aqui no papel. Então, tinha um aplicativo que disponibilizava todas as obras, e eu decidi não comprar, disse: não, eu leio quando chegar em casa. Mas eu queria fazer aqui um registro importante. Primeiro, eu não preciso entrar em destaque sobre aspectos do autor, propriamente dito, mas não tem como não fazer alguns registros importantes. Flávio é uma pessoa extremamente irrequieta, alguns dizem imperativa, eu não sei se é isso não, porque eu nunca fiz diagnóstico dele e não teria coragem de fazer, mas ele é uma pessoa extremamente irrequieta. Quando você pensa que ele está fazendo alguma coisa bem leve, ele está tentando gravar um disco, outra hora está com uma peça de teatro, outra hora está querendo um livro de poemas, outra hora está querendo fazer um doutorado novo, e assim por diante. E esse trabalho é resultado de um doutorado que, quando eu soube, ele já estava no meio, que foi um outro doutorado que ele resolveu fazer novamente na Espanha, em Salamanca, um doutorado na área de direitos humanos. E o livro, ele é resultado deste projeto, dessa tese de doutorado, e o livro que eu fui escalado, convidado para fazer a apresentação é Trabalhadoras Domésticas, da Invisibilidade e Exclusão Social, à Conquista de Direitos. E eu queria ter o cuidado aqui de não, como se diz aí na linguagem muito atual, muito usual também, não vou dar spoiler sobre o livro, porque se eu contar tudo, aí já fica aqui tudo. E Luciano já poupou aqui uma boa parte do meu trabalho, mas ele não entrou em detalhes do livro, e eu vou me dar o direito de fazer alguns comentários, mas ao mesmo tempo destacando aquilo que eu achei que pode despertar a curiosidade e o interesse das pessoas acerca da produção. Primeiro, que eu já destaquei, que é o resultado de uma tese de doutorado, é uma parte dessa tese, não é a tese transformada em livro, é parte da tese que é transformada no livro.
e a tese originalmente é recorte socioeconômico e jurídico da invisibilidade social, a conquista de direitos laborais pelas trabalhadoras domésticas do Brasil, que já foi resultado também de um livro mais denso, de outro trabalho que Flávio lançou, com, me parece, mais resultados da pesquisa, do trabalho que ele desenvolveu, com entrevistas, com todo um outro conteúdo que eu vi, inclusive quando ele estava com o livro no prelo, ainda desse outro. Se eu tivesse tido que ler aquele outro para hoje fazer a apresentação, aí não dava não, porque aí eu ia fazer como aquele seu amigo, que leu a orelha, nosso amigo, que lê a orelha e o prefácio, e fala 52 minutos, uma palestra sobre o livro, dá uma aula sobre o livro, né? Aí eu não vou tão longe não. Mas é o seguinte, o livro, primeiro, ele é dividido em 8 partes e uma conclusão. E essas 8 partes eu tentei interpretar se eram capítulos, o que pode se parecer com capítulos, mas não necessariamente, mas é uma tentativa de fato de colocar uma ordem na ideia e a princípio, eu vou ler direto o que eu escrevi aqui, que eu tentei fazer numa linguagem coloquial. Eu poderia resumir que o objetivo central do livro é discutir a construção da identidade das domésticas no Brasil, ao mesmo tempo em que expõe as feridas de um processo de alijamento desta categoria nas normas trabalhistas, desde que o país ingressou na chamada modernidade das relações de trabalho. Na prática, esse conceito de modernidade de relações de trabalho que eu mencionei poderia até ser considerado como eufemismo nos tempos atuais, até porque é muito difícil falar em modernidade de relações de trabalho no momento que a gente está vivendo no país hoje. Não precisaria destacar que no Brasil, do ponto de vista trabalhista, já bem recentemente, essa categoria de trabalhadoras, e aqui é no feminino mesmo, trabalhadoras, porque essencialmente é uma profissão feminina, majoritariamente feminina, mas depois eu vou indicar outras nuances também. Somente bem recentemente teve efetivamente alguns direitos reconhecidos, assegurados em lei. Esse recentemente eu me refiro a uma quadra histórica, não é recentemente somente nos últimos anos, mas pegando principalmente de toda uma história de colonização brasileira e mesmo após o período do Brasil colônia e do Brasil república. E o livro inicia com um trabalho de historicização dessas ações, de significados do trabalho, a esse aumento do trabalho doméstico, caracterizado em todos os sentidos como uma relação de trabalho ou com relações de opressão tradicionais entre familiares. Ou seja, a ideia que ele trabalha de que o trabalho doméstico é um trabalho desvalorizado em todos os sentidos e, ao mesmo tempo, essa desvalorização guarda uma relação profunda com a própria história brasileira de desvalorização do trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico historicamente era um trabalho destinado às mulheres, mas não às mulheres empregadas domésticas, mas às mulheres donas de casa, ou ele faz também uma referência ao período colonial, quando começa das mucamas e vai trabalhando a partir dessa imagem também que nós temos ainda do período escravocrata no Brasil. E essa relação, onde o papel da mulher historicamente se configurou como imposição no modelo patriarcal, ao cuidado do lar e dos filhos, logicamente que essa é uma realidade do Brasil até a segunda metade do século XX, e que vem passando naturalmente por profundas modificações, notadamente nos últimos 50 anos. Se identifica nitidamente que a partir dos anos 70, ou principalmente dos anos 80, começa uma outra fase, mas principalmente a partir da Constituição de 1988. Na sequência do livro, ele faz uma análise também da questão dos direitos das trabalhadoras domésticas, à luz da questão geral dos direitos humanos e da busca pela igualdade de gênero. É um destaque importante aqui, porque ele faz o nexo o tempo inteiro do trabalho, não por uma relação meramente sociológica, como uma relação de trabalho, ou uma relação que, do ponto de vista social, mereceria mais uma maior valorização, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista remuneratório em todo sentido, mas traz para uma reflexão sobre um direito humano, ou pelo conjunto das questões ligadas
aos direitos humanos. E aí traz, naturalmente, referências importantes à sociedade patriarcal conservadora brasileira e seus fortes resquícios aristocráticos, onde o trabalho doméstico sempre foi visto, de fato, como algo hierarquicamente inferior, e palavras do próprio texto, e até indigno. E aqui eu destaco um aspecto também do próprio texto, que está lá na página 33. À medida que a trabalhadora doméstica passa por situações de humilhação social e rebaixamento e de desumanização, a sua identidade sofre e fica ameaçada. Ela, trabalhadora, se enxerga como alguém de valor social menor ou inferior, desprotegida ou desrespeitada face à ausência do reconhecimento social. Mais adiante, o livro traz um conjunto de análises buscando construir a relação da legislação sobre direitos trabalhistas do Brasil, em especial das trabalhadoras no plano internacional, agregando uma reflexão sobre as contribuições da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Nesse aspecto, é importante destacar que ele faz também aí entra num processo de, não somente de busca teórica, de busca de uma bibliografia que historiciza todo esse processo, mas também trazer à tona toda uma legislação, também brasileira, mas fundamentada principalmente em estudos do PNAD, estudos mais recentes, do IBGE e do PNAD, como estudos realizados pelo DIEESE no Brasil, mais especialmente, mas traz de forma muito nítida como a importância do ingresso também no Brasil, numa quadra histórica em que a Organização Internacional do Trabalho tem convenções importantes, destacadas nesse sentido, notadamente naquilo que impõe limites à exploração e naquilo que propõe às nações que subscrevem, não somente na ONU, mas como também nas suas organizações paralelas, nas organizações derivadas das Nações Unidas, aquilo que se refere a limite de idade mínima para relações de trabalho no trabalho doméstico, até porque no Brasil, historicamente, a infância e a adolescência, em muitos sentidos, foram sempre roubadas em muitas situações, supostamente em relações de proteção da infância, de pessoas literalmente desprotegidas socialmente, mas construindo um processo de exploração dentro de casa. E aquela história, é como se fosse da família, quando não é. Outro aspecto importante que Flávio destaca no livro, e que muitas vezes a gente também não associa, é que não é um trabalho voltado para o estudo da empregada doméstica, no sentido tradicional que nós associamos aquela senhora, aquela mulher que trabalha na casa de alguém, numa casa de família, cuidando da casa, da cozinha e da arrumação da casa, mas envolve um conjunto de empregadas e empregados, ou de empregos, no modo geral, que envolve desde caseiros, jardineiros, babás, cozinheiros, arrumadeiras, motoristas particular, vigia, cuidadores de idosos e assim por diante, que todas essas categorias estão enquadradas dentro do conjunto de empregadores e de trabalhadores domésticos, que eu aprendi lendo, que foi um aprendizado de hoje, que esta informação eu não sabia. Eu acho até que, se todo mundo tiver coragem de assumir aqui, muita gente também deve pensar até que empregada doméstica está caracterizada diretamente como aquela pessoa, é uma espécie de estereótipo que se tem, que é aquela pessoa que trabalha no lar. E dados mais recentes também, que eu já estou dando spoiler mesmo sobre o livro, tem muita coisa. Maria José pediu para eu mostrar o que era que tinha, se tinha, eu disse, tem umas 20 linhas, ela disse 20 linhas, eu disse, não, uns 20 parágrafos, mas estou notando que eu acho que eu estou demorando já, estou vendo o povo organizando a merenda ali fora, e não vou querer abusar aqui. Tem alguns aspectos da Lei Complementar 150, da Emenda Constitucional 72, que traz não somente a historicização, como também conquistas mais recentes, importantes, principalmente já deste século, em relação à proteção ao trabalho doméstico, porém, conforme reconhece o próprio estudo desempenhado por Flávio Romero, reforçado por estudos desenvolvidos pela OIT, o trabalho doméstico ocupa um papel de grande relevância também na sociedade, porque favorece a inserção de mulheres no mercado de trabalho. Esse é um aspecto que a gente pode dizer, não é só exploração, mas tem esse outro lado também, o fato de oferecer
de alguma maneira, possibilidade de trabalho e renda para um conjunto importante de pessoas, tendo em vista que, principalmente na segunda metade do século passado, a mulher passa a assumir um papel destacado também no campo do trabalho ou no chamado mercado de trabalho. Inclusive, algumas características importantes que são destacadas no próprio livro, ele favorece a inserção, mesmo reconhecendo que estas mulheres compõem o elo mais frágil desta cadeia de trabalhadores e trabalhadoras, carecendo de proteção social e de garantia plena de direitos laborais, bem como condições mais adequadas e dignas de trabalho, notadamente voltados para a jornada de trabalho e condições mesmo, condições em todos os sentidos daquilo que pode se considerar como condições de trabalho, a jornada e as relações de opressão e subordinação que prevalecem em larga medida, principalmente nos lares brasileiros. E na última, caminhando já aqui, aí realmente estou caminhando para chegar para o final. Eu escrevi aqui dizendo que não ia falar das conclusões, mas eu vou dizer por quê. Caminhando para a última parte do livro, ele faz também uma espécie de apresentação do perfil socioeconômico atual, e aí ele se estende mais desse trabalho, buscando fundamentar em dados, de fato, do IBGE, do PNAD e do DIEESE, tentando identificar o perfil socioeconômico atual e mudanças importantes que vêm acontecendo no perfil destas trabalhadoras em todo o Brasil. Dentre alguns aspectos, a diminuição da proporção de mulheres no mundo do trabalho, no trabalho doméstico. E isso eu acho que é até possível se perceber, principalmente no trabalho que, mesmo na cadeia produtiva daquilo que gera valor, que gera lucro, que gera algum tipo de valor do ponto de vista da mais-valia mesmo daquilo que é explorado no trabalho, diferentemente do trabalho doméstico em casa, que não gera nada, nós que lavamos pratos, né? Nós que cozinhamos, eu estou dizendo nós, porque às vezes eu cozinho, não é sempre, mas Camila está ali olhando para mim, como que diz assim, é muito bom cozinhar um domingo, cozinhar uma vez perdida, mas quem cozinha todo dia sabe o que é começar de manhã e terminar de noite, e quando olhar, o que foi que eu produzi? Nada. O fato de não gerar lucro, o fato de não gerar valor do ponto de vista de mercado, é um fato importante. Entretanto, os homens começam a integrar esse mercado de trabalho, notadamente na cozinha dos restaurantes, e principalmente naquilo que se refere a cozinhas mais especializadas, é um mercado que passa a ser ocupado e disputado também por homens. Ou seja, aquele espaço mais valorizado, os homens entram para disputar. O espaço menos valorizado não é majoritariamente disputado pelos homens. Entretanto, há uma diferença indicada por ele, neste sentido, de uma proporção maior de homens, ou uma diminuição da proporção de mulheres no trabalho. E por fim mesmo, eu disse que ele foi econômico na conclusão. Eu tinha comentado com ele evitou fazer uma conclusão de um trabalho onde ele, afinal de contas, ao longo do livro, ele se posiciona, que eu considero fundamental a qualquer estudioso, principalmente naquilo que se refere às ciências humanas, em todos os sentidos, os sociais, o posicionamento diante dos fenômenos, ou qual é o seu lugar no mundo, de onde você fala. Então Flávio não fala de um lugar etéreo, de um lugar aparentemente intangível, ficou longe. Eu estava procurando a palavra aqui, não tem neutralidade aqui, porque seria demais pedir neutralidade de alguém que tem um comprometimento histórico com determinada posição, ou seja, é a partir de um determinado lugar no mundo que ele pesquisa e que ele fala. Portanto, também indica nas suas conclusões algumas questões importantes, e eu não vou dizer quais são, mas também recomendo que ninguém pule do prefácio para a conclusão, porque é importante quando for ler o livro, principalmente aqueles que buscam compreender o mundo do trabalho, que é um público muito mais dirigido àqueles que lidam diretamente com o direito ou com a sociologia, mas notadamente a toda e qualquer pessoa interessada em compreender fenômenos modernos do mundo do trabalho, sem dúvida alguma, eu considero uma boa contribuição, deixando, logicamente, uma provocação. Acho que seria uma boa contribuição se você mais adiante se libertasse dos dados e buscasse construir algum ensaio mais livremente, que você tem todas as condições de elaborar, sobre esse processo, onde você
se mostre mais como pessoa, menos como pesquisador, onde apareça mais nesse sentido de se posicionar mais no final, não no final, numa conclusão de trabalho, mas como o trabalho é resultado de um trabalho acadêmico, naturalmente, para não fugir também da regra, ele não busca tirar conclusões definitivas, mas aponta algumas questões que eu considero importantes à guisa de conclusão, mas um aspecto somente é que eu queria destacar aqui, é que esta categoria de trabalhadoras, principalmente, constitui não somente o elo mais fraco, mas o nível mais baixo da hierarquia salarial no Brasil, o que é de fato uma nota triste, mas algo que merece reflexão sobre todo e qualquer cidadão, toda e qualquer cidadã, que ao longo dos anos ouviu muito pessoas de um determinado estrato social reclamando que as pessoas não queriam mais trabalhar em casa porque tinham Bolsa Família, porque tinham uma renda mínima, porque tinham isso ou aquilo, e só queriam trabalhar agora com carteira assinada ou com salário alto e assim por diante. De fato, é algo que é parte de uma conquista importante de 2 últimas décadas no Brasil, e apesar de algumas tentativas de retorno à barbárie, eu acredito que a roda da história não vai rodar para trás. Então acho que o livro chega em bom momento. Parabéns. Nós gostaríamos também de registrar as presenças do professor Hermano Nepomuceno, também da professora doutora Célia Regina Diniz, que ela é pró-reitora de gestão de pessoas da UEPB. E também registramos a presença do coordenador de comunicação da UEPB, o jornalista Hipólito Lucena, como também da jornalista Tatiana Brandão, editora de jornalismo. E nesse instante queremos convidar a professora Divanir Arcoverde, que apresentará o livro Diálogos Silenciosos. Inicialmente eu gostaria de chamar a atenção para o título do livro, Diálogos Silenciosos. O termo diálogo, ele tem 2 acepções. A acepção primeira é esta, melhor dizendo, da conversa, da palavra face a face, que é o conceito inicial que todos nós conhecemos. Mas surgiu um estudioso russo, um pensador, Mikhail Bakhtin, que descobriu que o diálogo ele tem acepções bem mais amplas. Ele representa as múltiplas vozes quando nós dizemos alguma coisa, até no cotidiano. Quando nós dizemos assim, vamos à feira, e nos viramos para alguém e perguntamos, tem fósforo? Então, esta expressão, este enunciado pequeno, ele tem várias acepções, vários significados. Nós podemos compreender, tem fósforo em casa, precisamos comprar fósforos? Ou se alguém chega à porta e simplesmente, eu dou muito exemplo da sala de aula. O professor ainda é uma autoridade de sala de aula, e se alguém chega, mesmo a porta estando aberta, a pessoa para e o professor poderá dizer, por favor, a porta está aberta. Então, entende-se que deve-se entrar, que a pessoa é bem aceita. Mas se um aluno, porventura, se indispuser com o professor e chegar ao ponto de o professor perceber que aquela presença é indesejável no momento, ele poderá dizer, a porta está aberta, sem necessariamente usar a palavra retire-se. Então, e por aí vai. Nós temos vários exemplos, eu não vou me estender. Então, inicialmente, seriam essas informações para explicar por que Flávio, aproximando-se dos conceitos do Bakhtin, que é o conceito do dialogismo, que busca essas outras vozes, que busca as variadas interpretações para as palavras, que fogem muitas vezes até a semântica peculiar, e ele trouxe esse título, Diálogos Silenciosos. Eu agradeço a Flávia essa oportunidade e me aproximando do conceito de texto, que vem do latim texto, tecido,
ele me pedia para eu fazer um comentário sobre o livro. E quando eu comecei a ler, eu vi a versatilidade de Flávio, o seu ecletismo, que produziu, entre as várias produções que ele tem, que Júnior já falou aqui, um livro de poemas, que não é fácil, não é de fácil leitura, e também de crônicas. E eu fiquei muito feliz, porque são dois gêneros que, como professora de língua, eu transito. E prefiro muito lidar com os dois. Então, eu me aproximando do conceito de texto, como eu disse, que vem do latim, que significa tecido, eu procurei um título que não fosse prefácio, porque uma nossa amiga já tinha feito um prefácio. E eu coloquei a guisa de paratexto, puxando os fios do tecido. E escrevi umas 10 páginas, que não fiquem tranquilos, eu não vou ler as 10 páginas. Mas fiz alguns recortes aqui e vou tentar costurar, fazendo aqui um novo texto com esses recortes, de forma que progressivamente eu o deixe coerente. Então vamos lá. Uma obra literária é um entrelaçamento de vozes que dialogizam socialmente a linguagem, levando em conta a estreita ligação entre língua e sociedade. Flávio Romero constrói um tecido literário a partir de formações dialógicas, ideológicas. O signo é sempre ideológico, o signo, a palavra, cuja tessitura é elaborada na teia social, onde estão inseridos seus interlocutores. Suas trocas enunciativas, dessa forma, funcionam no discurso literário como um mostruário, no embate de cosmogonias dialogizadas, onde o princípio da interatividade verbal se estabelece. Aliás, eu chamaria a atenção que esse princípio de interatividade verbal é um dos pontos cruciais da teoria do Bakhtin. Se nós não interagirmos com as pessoas, o diálogo não se estabelece. Ou o diálogo face a face, ou mesmo esse diálogo que tem essa outra concepção. Diálogos silenciosos. Parece um paradoxo, poderiam dizer alguns. No entanto, no dizer de Eni Orlando, outra estudiosa da linguagem, ela diz que o silêncio é uma fala de muitos gumes. Ao silenciar sobre algo, o locutor prende o interlocutor no quadro discursivo permeado por esse silêncio, que pode estar contido nos implícitos. Quem já não ouviu dizer que para se fazer uma boa leitura é preciso ler as entrelinhas ou ler o que está por trás do texto? Nós ouvimos muito isto, dizemos muito aos alunos. Se é poema, então, que é um texto mais hermenêutico, nós precisamos fazer a transmanência do texto, porque na superfície a leitura é imanente. Quando nós penetramos no texto para fazer uma leitura mais profunda, nós fazemos essa leitura transmanente como se mergulhássemos na água e fôssemos buscar as riquezas que estão lá no fundo do mar. Ao silenciar sobre algo, o locutor prende o interlocutor no quadro discursivo, permeado por esse silêncio, que pode estar contido nos implícitos. Parece que eu já li isso, desculpa. Flávio sugere em seus textos, ora em prosa, ora em versos, penetrar nesses silêncios, pois os gêneros podem hibridizar-se, cruzar-se, fazendo o texto assumir matizes no contexto discursivo, transformando-se
em imagens artísticas. O autor de Diálogos Silenciosos nos presenteia com uma temática plural em que podemos perceber a sua fluidez verbal, a sua proficiência de escritura e o seu discurso sempre dialógico, ideológico e reflexivo. Achei interessante que Luciano chamou a atenção para isso, não é? É como se ele fizesse um mapeamento da alma, nos convidando a refletir sobre a vida, o amor, a solidão, a felicidade, a finitude da existência, o homem, a natureza, a política, a catarse, a paixão, os sentimentos, a vida acadêmica, o tempo, os sonhos. Veja o ecletismo e essa temática plural que Flávio explora. Diálogos Silenciosos, então, é um caldeirão heteroglóssico, onde, sob o curso de uma postura crítica, devemos assumir uma atitude hermenêutica que possa educar nosso olhar para mergulhar na profundidade do texto e buscar o discurso silencioso, isto é, aquilo que não é aparente. Desta forma, a grande metáfora do diálogo se estabelece nesta criação literária, na composição textual do gênero crônica, que tece a continuidade do gesto humano na tela do tempo. Como diz o Érico Pereira, a crônica está presa à fluidez temporal e a cada organização social. Flávio tem consciência disto, pois assevera sobre o tempo na crônica à beira-mar, aspas, o tempo exerce sobre a vida um poder incontrolável que subjuga os sonhos e as ilusões, desnudando a frágil condição humana. Vejam como ele é didático e como ele se aprofunda nessa temática do tempo. Diz ainda o autor, o presente é o único tempo em que podemos exercer a falsa ilusão de que dominamos um instante diminuto das nossas breves existências. Desta forma, a crônica, à luz da implacável temporalidade, passa a ser elo de uma cadeia que dinamiza relações entre os sujeitos interlocutores, porque mobiliza sentidos gerados no evento comunicativo. Surgem assim as metáforas espaço-temporais, em cujo cronotópo, termo cunhado por Bakhtin, se estabelece a reconstrução imagética da representação estética. O fluir ondulante do tempo transita na crônica como se o plano real quisesse fundir-se no plano ficcional. Esse horizonte nos permite deduzir que o autor parece firmar um diálogo entre o ontem e o hoje. Para que, palavras dele, a máquina do tempo, ao estufar o peito do passado, tornasse o presente transitável para o futuro. Com Barthes, que é um outro estudioso da linguagem e da literatura, poderíamos lembrar que a metáfora texto é redimensionada e o texto passa a ser visto, sobretudo, como ato humano, produção cultural fundada na linguagem. A crônica de Flávio Romero, com matizes literários, ele é um poeta, né? O poeta inquieto, como Júnior disse, irrequieto. Produção cultural fundada na linguagem. A crônica de Flávio Romero, com matizes literários, tem seu significado ampliado e sobre a força das implicações circunstanciais decorrentes da experiência existencial, ele reconstrói caleidoscopicamente a realidade, fincado a tudo que diz respeito à condição humana. Não é fácil, portanto, identificar nas inúmeras crônicas de Flávio essa outra linguagem que se reveste de outro código e se constitui num sistema próprio. O bichinho é metido, viu? Atrevido. A construção de sentido no universo literário de Diálogos Silenciosos abrange um percurso gerativo de enunciação como resultado de um fazer poético
fruto da subjetividade do autor, que nos impele a questionar como ele próprio indaga. O que há para além daquela janela? A janela, eu considero aqui como uma metáfora desencadeadora que nos propicia a desfiar do novelo. Quem já não esteve numa janela a espreitar? Quem vai, quem vem, hoje é mais difícil, né? Mas no interior, algumas pessoas ficavam de calo no cotovelo, né? Para ficar na janela, olhando o vai e vem das pessoas, o vai e vem da vida, eu diria. Nesta perspectiva, o cronicário de Flávio se apresenta numa hibridização temática, formando um emaranhado discursivo que se corporifica e dimensiona esses diálogos silenciosos. É forçoso, então, ficar entorpecido pela embriaguez da leitura. Ele mesmo sugere isto. É preciso insistir em dominar o cenário, contando com a ajuda dos fortes ventos que sopram, cada vez mais distante, os flocos brancos escurecidos de fofas nuvens. O tempo impõe novos desideratos existenciais. São palavras do autor. Neste contexto, os fatos humanos, entre eles discursos, assumem sentidos fronteiriços. Poderíamos dizer que seria o que o escritor Baba, que é um literato, também estudioso da linguagem, um filósofo, denomina de ponte, que acompanha os caminhos morosos ou apressados dos homens, para lá ou para cá, de modo que eles possam alcançar outras margens. E aqui eu lembraria o Guimarães Rosa, que escreveu a terceira margem do rio, né? As marcas discursivas são visíveis. Intensificam-se os cruzamentos temáticos. São fios que se reconfiguram em teares coloridos em permanente ebulição. O autor afirma convicto que, abre aspas, o poder criativo do Pai Celestial é sempre fecundo e insondavelmente dinâmico, fecho aspas. Caracteriza-se então o discurso religioso como aquele que fala a voz de Deus por meio de seus fiéis ou representantes. Na sua visão, para encantar a noite e despertar a inspiração dos poetas, o Pai salpicou o céu de incontáveis astros, concebendo o firmamento. Que imagem linda que Flávio cria sobre a temática religiosa. Vemos a explicitude de alguém que se coloca com espírito de fé, que podemos considerar como um dos parâmetros em que se constitui o escopo do discurso religioso. É preciso ter fé. Tenhamos fé, gente. Nada está perdido. Como diz Estevão Fernandes, que é um sociólogo, psicólogo, né, pastor, mas escreve no Correio da Paraíba toda semana, quem redescobre o caminho da fé pega carona nas asas da esperança. Como águia, voa sobre os montes, sobrevoa todas as barreiras da vida, passa a conhecer novas estradas pavimentadas de luz e de vida. Anda segurando na mão de Deus e sabe que é um vencedor. Flávio tem consciência disto e assegura em sua crônica Decisões. Consegui juntar pedaços da minha alma quando os contextos existenciais eram absolutamente fragilizados. Fui capaz de transformar as dores em canções e as tristezas em poesias, na certeza de que a criação de Deus é feita de inigualáveis sons, múltiplas cores e inimitáveis gêneros. O autor estabelece em contínuo o seu tear, tecendo fios da própria vida, abrigados nesse gênero que se instaura, que se interconecta em um contexto social, religioso, cultural e político, desenhando formas, metaforizando a linguagem e nos envolvendo em um jogo literário. Como atesta Raquel de Queiroz, em arte, a gente não quer astúcias intelectuais, mas vida pulsando, embora sem saber como pulsa e por que pulsa.
Seu discurso como sujeito histórico, Flávio, não deixa passar nada. Em suas várias facetas, dribla a linguagem, imprime a costura do texto em prosa com o texto em verso, mesclando nesse tecido um esquema recorrente. Ele ocupa então, como diz Silviano Santiago, um entre-lugar, subvertendo as antigas antinomias e hierarquias e assume uma posição que representa a literatura como prática transcultural. Percebemos no autor dessas crônicas que a marca autoral de Diálogos Silenciosos constitui um estatuto ficcional de práticas discursivas e de sua força inventiva em relação entre o real e o artístico. É legítimo afirmar que todos nós fabricamos, consciente ou inconscientemente, pontos de partida, que são tantas origens. Construímos pontes e sonhos nas trilhas da vida. Para o cronista, aspas, há homens que constroem pontes, outros preferem optar por atalhos, sem enfrentar os obstáculos. É preciso ainda decidir se queremos ser ponte ou travessia. Como ele explora reflexivamente no texto Canseiro. Como ele mesmo diz, a vida é um turbilhão e os sentimentos que a permeiam nos faz verificar que com a dor crescemos, com as mágoas crescemos, com os prazeres crescemos, com os momentos felizes crescemos. Vez por outra a gente vê aqui a fala do educador. Ele não nos deixa sozinhos com a leitura e nos silêncios que nós tentamos interpretar. Ele interfere no texto, nos damos uma deixa para que nós possamos aprender muitas lições com o poeta e escritor Flávio Romero. E nesses novos enredos, os diálogos continuam. Se continuássemos puxando os fios do tecido, cesiríamos um tecido maior sobre os silêncios que o texto literário oportuniza. Em seu texto Palavras, ele cita Victor Hugo, dizendo: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. E as palavras em Diálogos Silenciosos trazem para nós, seus interlocutores, a leveza do vento, pois o imenso tecido desta obra apresenta fios que se reconfiguram em teares multifacetados, em permanente ebulição, e formam um mosaico dialógico que se configura silenciosamente. Finalmente, graças a Deus, terminei. Vou concluindo. Comungamos com Bakhtin na certeza de que muito há ainda a dizer sobre diálogos silenciosos, e vocês que vão dialogar com esses silêncios nos diálogos de Flávio, tanto nas crônicas como nos poemas. E eu terminaria com as palavras desse filósofo Bakhtin. Ainda não aconteceu nada de conclusivo no mundo. A última palavra do mundo não foi dita. O mundo é aberto e sempre há de estar no futuro. Aguardemos as próximas obras, as próximas produções, porque, como o Júnior disse, ele não se cansa de produzir e é uma mente prodigiosa. Muito obrigada. Senhoras e senhores, anunciamos agora a palavra do vice-reitor da UEPB e autor dos livros Trabalhadoras Domésticas da Invisibilidade e Exclusão Social, a Conquista de Direitos e Diálogos Silenciosos, professor doutor Flávio Romero Guimarães. Não vou falar dos livros. Não vou falar dos livros porque eu comentava com o Júnior que não há sentido em falar mais dos livros depois dos recortes feitos por Luciano, por Divanira e pelo próprio Júnior. Até porque, se eu for falar muito, falo tudo e ninguém compra os livros, Mas eu vou falar da vida. Vou falar da vida. E certamente, quando o Júnior fala de uma hiperatividade, já houve um tempo, cada pessoa que aqui está, ou muitos dos que aqui estão,
acompanharam momentos existenciais bastante simbólicos na minha vida. Se eu fosse escrever um novo texto, eu poderia ter aqui nesta sala e neste recinto as inspirações poéticas, de crônicas, de poesias, porque de fato eu olho para as pessoas que aqui estão e não há como não lembrar que com cada uma delas, ou com a grande maioria, há uma relação dialógica nem sempre silenciosa. Nem sempre silenciosa. E certamente quando as pessoas dizem, eu lembro que recentemente, sobre a produção de Pereira e a direção de Chico Oliveira, nós colocamos no Teatro Severino Cabral a peça Cara e Coroa. E minha filha, quando terminava, dizia assim: pai, você surpreende. E de fato, a hiperatividade que meu psiquiatra George Ramalho já disse a mim: você não é bipolar. Você não é bipolar. Eu não posso diagnosticar você como bipolar. A gente ainda precisa inventar polipolar, uma coisa assim. Mas bipolar não cabe em você, né? E aí eu lembro, inclusive, que quando fui secretário de veneziano durante 8 anos, que deixou de ser o prefeito, né? Deixou de ser o prefeito, para ser o amigo, aquela pessoa que eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. E nós sabemos por quê. Minha família sabe por quê. Eu não posso dizer não, né? São essas tessituras da vida que valem mais do que os cargos. Valem mais do que aquilo que nós somos e construímos pelos padrões e demarcadores sociais. A sociedade estabelece determinados padrões e muitas vezes a gente rompe. E ao romper, a gente faz o imprevisível. E eu sou desafiado a cada momento. Eu sou impulsivo, eu sou compulsivo. Eu não gosto de água parada. Eu gosto de águas em movimento. E aprendi nesses 3 anos de vice-reitoria com Júnior que nós temos uma história também que daria naquela música de Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos, né? Mas a vida oportunizou que hoje eu estivesse encerrando um ciclo com esses 2 livros, colocando Júnior numa condição de amigo, de beijos, afetivamente falando, né? E aí o seguinte, o que eu quero dizer é que eu não me satisfaço com as coisas paradas. E eu tenho conversado muito com ele nesses últimos dias, e chegamos à conclusão que eu estar parado é um insight, ou destrava um processo crônico de depressão. Eu fico deprimido, eu fico adoecimento, não sei se depressão. A Liana disse que eu não sou deprimido. Daqui a pouco a história de você dizer que você é deprimido, você não é deprimido. Não, realmente eu não sou deprimido. Agora eu me deprimo quando eu estou parado. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Então, a gastronomia, a peça de teatro, as crônicas, as poesias, o lado acadêmico. Eu não precisaria mais, aos 32 anos de universidade, e já tendo as condições objetivas de aposentadoria, sem ser atingido pelas propostas nefastas de reforma da Previdência, eu já tenho o direito adquirido de me aposentar. Então, portanto, eu não era mais estar preocupado em publicar livro da academia, fazer o doutorado. Para quê? Por que fazer o doutorado? É incomum se fazer 2 doutorados, é incomum. Mas teve uma história que a história se acabou e ficou o doutorado, eu tive que terminar o doutorado, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que a possibilidade objetiva de apresentar esses 2 livros hoje, com 2 faces, né? 2 faces. A face, eu dizia, gravando com o pessoal do setor de comunicação da UEPB, que eu faço uma analogia, ou uma linguagem metafórica, dizendo que o ser humano para ser pleno, e consequentemente conseguir alçar os voos dentro da dimensão daquilo que ele acredita, da fé, por exemplo, ou até aqueles que não têm fé, mas têm um comportamento cristão no cotidiano, precisa equilibrar as 2 asas. O pássaro só consegue voar
se ele estiver com as duas asas equilibradas. É por isso que a gente corta uma asa do papagaio quando quer que ele não voe, não é? Quando a gente quer que o papagaio não fuja de casa, a gente apara uma das asas. Porque se aparar as duas, ele voa. Tem que deixar uma menor do que a outra. Então, essa possibilidade de transitar entre o sentimental e o racional faz parte do meu processo esquizofrênico. Doido, assim. Essa coisa. Assim, eu sou irreverente mesmo, eu não gosto de estar parado. E por conta disso, eu não tenho apego. Eu não tenho apegos. Não tenho apegos. Eu gosto de ser desafiado. Né? Desafiado mesmo. Está numa zona de conforto para mim. Aquilo que é zona de conforto e que muita gente deseja, para mim é ruim. Eu preciso ser provocado para mudar. E a história tem feito isso, né? Recentemente, futuramente, brevemente, né? Então eu quero dizer para vocês, agradecer a todos e a todas que numa sexta-feira, 13, né, saíram de suas casas. Não tinha outra data, eu queria publicar. Aliás, foi o próprio Júnior, quando eu dei de presente o livro para ele, eu disse, olha, eu vou fazer o lançamento. Ele disse, marque logo para a semana que vem. Eu não sabia qual era a razão. Depois foi que eu soube que ele estava entrando de férias por uma semana, porque felizmente hoje ele tem um vice que permite que ele tire férias. Né? E aí, resultado, aproveite, né? Então assim, aproveite, né? Então assim, esse lançamento hoje foi por absoluta impossibilidade de fazer num outro momento, porque eu queria fazer em dezembro de 2019, fechando este ciclo, porque dezembro é um mês que nos provoca a reflexão, nos provoca a repensar o futuro, nos provoca sentimentos de fraternidade, de amor cristão, de solidariedade, etc. A gente faz tudo isso no mês de dezembro, ainda que esqueça nos outros 11 meses do ano. Mas dezembro favorece essas reflexões, né? Então eu quero agradecer a cada um e a cada uma que saiu de sua casa hoje à noite para estar aqui, agradecer de forma bastante afetuosa, né? E dizer que é mais uma pedra angular que eu coloco na construção de mim mesmo, né? Não sei se eu desconstruo depois, mas de fato é isso aí. Essa possibilidade de fazer isto é o que eu sou, né? Então, aos 57 anos recém-cumpridos, nós, né? Eu, Júnior também é do mesmo mês, é mais velho que eu, uma semana, né? É mais ou menos 12 dias. Então assim, nós conseguimos chegar, né? E é muito bom quando você chega nessa idade com a possibilidade de você ser quem é. Eu não tenho amarra de qualidade nenhuma, eu sou o que eu sou, né? Eu sou o que eu sou e não tenho nenhum problema de ser quem sou, né? Com altivez, com a cabeça erguida, né? Sabendo que esse processo de recriação é um processo contínuo que não para nunca. Então certamente quem vos fala hoje, quem está falando hoje, certamente não será o Flávio que falará semana que vem. Eu posso estar em outros papéis, em outros momentos, em outros espaços, porque nós não somos sempre a mesma pessoa, porque ninguém mergulha nas águas de um rio duas vezes, né? E eu pretendo continuar sendo assim, surpreendendo pela irreverência e pela possibilidade de não ser quem sou. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Flávio Romero, parabéns pelas palavras. Informamos que após o encerramento desta solenidade, o autor estará autografando os livros adquiridos nesta noite de lançamento. Em nome dos organizadores do evento, agradecemos a presença de todos e damos por encerrado o lançamento dos livros Trabalhadoras Domésticas, da Invisibilidade e Exclusão Social, a Conquista de Direitos e Diálogos Silenciosos. Obrigado e tenham todos uma excelente noite.